Olá, pessoal. Nesta aula, nós vamos abordar o tema carboidratos no esporte. Então, nós vamos ver a importância dos carboidratos para o desempenho físico, metabolismo, regulação hormonal, a sua relação com a intensidade do exercício físico, estratégia de manipulação de carboidratos, estratégia de reposição de carboidratos durante o exercício, pós-exercício e suplementação de carboidratos. Então, qual é a importância dos carboidratos para o desempenho físico? Quando o sujeito faz uma ingestão adequada de carboidratos, isso significa ingerir quantidades recomendadas de carboidratos, quantidades que vão atender suas necessidades, a gente tem diversos efeitos positivos. O primeiro deles é que o carboidrato, quando ingerido de maneira adequada, em quantidade adequada, ele vai ter o efeito poupador de proteína. Consequentemente, ele vai contribuir para preservar sua massa muscular. A falta de carboidratos e a baixa ingestão energética induz o nosso corpo a aumentar o catabolismo proteico para utilizar as proteínas para a produção de energia e também para utilizar os aminoácidos para a produção de glicose pela via de gliconeogênese no fígado. Além disso, uma ingestão adequada de carboidratos vai contribuir para manter a glicemia. Nós vamos ver que isso é muito importante para ajudar o músculo, principalmente durante o exercício físico, a diminuir o consumo do seu glicogênio e aumentar o consumo da glicose exógena. O carboidrato, ele é o principal substrato energético em exercício de alta intensidade. Então, quando o sujeito faz exercício com intensidade elevada, ele depende de carboidrato para conseguir ter um bom rendimento físico. Além disso, ele é um substrato mais versátil comparado às gorduras, tá? Porque o carboidrato ele pode ser utilizado tanto no metabolismo aeróbio quanto no anaeróbio, enquanto as gorduras só podem ser utilizadas no metabolismo aeróbio. E além disso, uma ingestão adequada de carboidratos vai propiciar a reposição do glicogênio muscular hepático de maneira adequada, de modo a preparar o seu corpo para uma próxima sessão de treino. Ao contrário, quando a ingestão de carboidratos ela é baixa, ela é inadequada, o sujeito pode apresentar redução da massa magra, pode apresentar uma depleção crônica do glicogênio, ou seja, você treina hoje, depleta em parte o seu glicogênio e não consegue recuperar, repor esse glicogênio até a próxima sessão de treino. Então você já iniciaria a próxima sessão de treino com menos glicogênio do que a sessão anterior. E essa depressão crônica vai agravar a oferta de energia e, consequentemente, você pode ter aí, entrar em fadiga precocemente e aí perdendo rendimento físico. Então a gente precisa de ficar atento para que o sujeito que faz exercício físico tenha uma ingestão adequada de carboidrato. Isso não significa que esse consumo deva ser excessivo. Na verdade, não deve ser excessivo, tá? A importância dos carboidratos para a manutenção do exercício físico, ela já é conhecida há praticamente 50 décadas, pelo menos. Então, estudos aí da década de 60 já mostravam uma relação muito importante entre as reservas energéticas de carboidrato, glicogênio, com a tolerância ao exercício. Nesse estudo aqui, o que a gente observa? Aqui a gente tem um grupo de indivíduos, eram 6 indivíduos, que foram submetidos a um exercício físico no cicloergômetro, a 75% VO2 máximo, até a exaustão. Ou seja, eles tinham que fazer exercício até aguentar manter essa intensidade. Quando eles perdiam a capacidade de manter essa intensidade, era considerado um momento de exaustão deles. E eles fizeram esse exercício sob 3 condições. Um foi sob uma dieta pobre em carboidrato, que era uma dieta rica em gordura e proteína, com menos aí de 20% de carboidratos. Eles fizeram essa dieta por 3 dias e depois foram submetidos ao teste físico. Nessas condições, o que foi observado? Foi observado que a concentração de glicogênio muscular deles estava baixa, porque a ingestão de carboidrato foi baixa durante esses 3 dias, né? E eles conseguiram permanecer no exercício, né? Isso aqui é o tempo médio dos 6 indivíduos, por 59 minutos. Quando eles fizeram a dieta mista, com mais ou menos 50% de carboidrato, que era a dieta habitual deles, a gente observa já um aumento na concentração de glicogênio muscular e um aumento na tolerância ao exercício. Eles passaram a suportar o exercício aí por cerca de 126 minutos.
E quando eles fizeram a dieta rica em carboidrato, com aí 70% de carboidrato, a gente observa resultados mais diversificados aqui, né? Mas de modo geral, há um aumento nas concentrações de glicogênio e há um aumento médio aqui também na tolerância ao exercício. Eles passaram a conseguir fazer exercício, né, em média, por 189 minutos. Então, mostra uma relação muito clara entre a ingestão de carboidratos e a tolerância ao exercício, e também a concentração do glicogênio muscular. Essa figura aqui, ela relembra para a gente como que o carboidrato ele é utilizado para a produção de energia. Então, a glicose, que pode estar vindo lá do seu sangue, ou pode estar vindo do glicogênio muscular, que está lá dentro do seu músculo, ela vai ser utilizada na via glicolítica, onde a molécula de glicose é convertida em duas moléculas de piruvato. Quando essa glicose está vindo do sangue, a gente tem uma produção de 2 ATPs, e quando está vindo o glicogênio, a gente tem uma produção de 3 ATPs. Porque a glicose que é liberada a partir do glicogênio, cerca de 90 a 93% dessa glicose, ela já sai do glicogênio fosforilada. Então, ela sofre só mais uma fosforilação aqui no início da via glicolítica. Então, na fase de investimento, em vez de gastar 2 ATPs, a gente gasta um só. E como depois a gente tem a produção de 4 menos 1, a gente tem um saldo um pouquinho maior para a glicose que vem do glicogênio, que seriam 3 ATPs. Isso considerando o metabolismo anaeróbio. Então, a glicólise lática, onde o piruvato formado a partir da glicose é convertido em lactato, a gente tem uma produção aí de 3 ATPs a partir do glicogênio e 2 ATPs a partir da glicose sanguínea, tá? Essa produção de energia que a gente está vendo que o rendimento é baixo, mas ela é muito rápida, tá? Lembrem que o metabolismo anaeróbio ele tem uma alta potência e uma baixa capacidade. Ao contrário, o metabolismo aeróbio já tem uma potência mais baixa, mas tem uma capacidade muito maior. No metabolismo aeróbio, a glicose vai ser convertida também em piruvato, só que o piruvato não vai ser convertido em lactato. Esse piruvato vai entrar na mitocôndria, ser convertido em acetil-CoA, e essa acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, passa por todas as reações. A gente tem a produção das coenzimas reduzidas, NAD e FAD, e essas coenzimas, então, lá na cadeia transportadora de elétrons, vão doar seus elétrons para que ocorra a produção dos ATPs. E a gente pode ter uma produção bem maior de ATP, ó, 36 ATPs. Tá bem? A gente observa neste gráfico aqui, ó, a relação entre a intensidade do exercício, tá? E a utilização de substratos energéticos. Então, aqui a gente tem uma intensidade a 25% do VO2, leve, né? 65% do VO2 de moderado e 85% do VO2 máximo já de alta intensidade. Então, o que a gente observa de cara, né? Que quanto menor a intensidade do exercício, menor é o gasto energético por tempo. Então, se você aumenta a intensidade, o gasto energético vai aumentando. Por isso que as barras vão ficando maiores. E a segunda coisa que a gente observa é que há uma modificação na utilização dos substratos energéticos à medida que a intensidade vai aumentando. Então, quando a gente pega aqui na baixa intensidade, aqui, ó, 25% do VO2 máximo, a gente tem aqui uma pequena participação da glicose sanguínea, uma grande participação da gordura do sangue e aí uma pequena participação da gordura do seu músculo, a gordura intramuscular. E praticamente aqui nesse gráfico os autores nem colocaram a participação do glicogênio. Por quê? Exercício leve, uma demanda energética baixa, a energia pode ser produzida mais devagar. Na estimativa desses autores aqui, 87% da energia está vindo dos carboidratos e 13% está vindo das gorduras, tá? A 65% do VO2 máximo, a gente já tem um aumento importante na intensidade do exercício, um aumento importante no gasto energético e aí uma modificação no padrão de consumo dos substratos energéticos. A glicose sanguínea aumenta um pouquinho sua participação, a gordura do sangue diminui um pouquinho, a gordura intramuscular aumenta sua participação e olha só, o glicogênio aumenta sua participação. Então, aqui a contribuição de carboidratos e lipídios já é equivalente, tá? Então, nesse caso aqui ficou 50 a 50. Isso aqui depende também do condicionamento físico do sujeito.
Tem sujeitos que nessa intensidade que conseguem ainda usar mais gordura do que carboidrato. Mas quando vai para 85%, a gente observa de novo um acréscimo no gasto energético e aí muda mais ainda o padrão. O que está acontecendo aqui? Aumentou a participação da glicose do sangue, aumentou bastante a participação do glicogênio e a participação da gordura ficou mais reduzida. Então, intensidades maiores significa que a demanda energética é maior e a quantidade de energia que eu tenho que produzir por tempo, por minuto, ela é maior. E é mais rápido produzir energia a partir de carboidratos do que a partir de lipídios. Por isso que a gente vê aqui uma grande participação dos carboidratos e uma menor participação das gorduras. Na estimativa aqui a gente tem 70% da energia vinda dos carboidratos e 30% da energia vindo das gorduras. Então, à medida que aumenta a intensidade, a gente vai ter sempre essa mudança de padrão, né? Vai ter um aumento na participação de carboidratos, né, proporcionalmente, obviamente, e uma redução na participação das gorduras, tá? Por isso que exercícios muito intensos, eles são muito dependentes do carboidrato, porque eu não consigo produzir energia em velocidade muito alta a partir de gorduras. Aqui a gente tem um estudo onde os autores trabalharam com atletas de endurance, que eram ciclistas e eram altamente treinados, e avaliaram aqui, né, a utilização de substratos energéticos entre o minuto 20 e 30 de um exercício, tá? E aí eu destaquei alguns resultados para a gente observar. Então, o primeiro aqui é o coeficiente respiratório. O coeficiente respiratório, ele indica a participação dos carboidratos e das gorduras como fonte de energia. Quanto mais próximo de 1, mais carboidrato. Quanto mais próximo de 0,7, mais gordura. Então, a gente observa aqui, ó, que no repouso, o coeficiente respiratório deles era 0,78, indicando uma predominância de utilização de gordura. A 25% do VO2 máximo, 0,73, continua indicando uma predominância de gordura. Quando chegou a 65, ó, eles já subiram para 81. Aqui ainda indica uma predominância de gorduras. Quando esse coeficiente respiratório é 0,85, considera-se que metade da energia está vindo da gordura e metade do carboidrato. Então aqui a gente já sabe que aumentou a participação do carboidrato e diminuiu a participação da gordura proporcionalmente. E quando vai para 85%, olha o que a gente observa. O coeficiente respiratório foi lá para 0,91, indicando, né, uma maior participação dos carboidratos, um aumento na participação dos carboidratos, porque a intensidade aumentou. Aqui, gente, tem uma coluna para homem, para mulher. Eu estou olhando só aqui do homem, mas para a mulher é a mesma coisa. Os valores são um pouquinho diferentes, mas as mudanças são no mesmo sentido. E aqui a gente vê a oxidação de gordura. Aqui está em micromol por quilo de massa magra corporal por minuto, tá? Então, o que a gente observa? No repouso era 6,7, aí com a realização do exercício, mesmo intensidade leve, a gente tem um aumento, né, da demanda energética, foi para 26, foi para 65%, aumentou mais, foi para 47, e 85%, ó, caiu para 33%. Então a gente vê aqui, ó, que na faixa de 65, que é onde está a faixa conhecida como Fat Max, né, que é aquela intensidade onde o gasto de gordura é maior, a gente vê que aqui a quantidade de gordura gasta por minuto foi maior comparado à baixa intensidade e à alta intensidade. Mas é interessante também observar que em alta intensidade, 85% do VO2 máximo, a quantidade de gordura gasta por minuto ainda foi maior do que na leve. Então, o exercício leve, né, para quem quer emagrecer, ele não ajuda muito, porque o gasto energético é baixo e a utilização de gordura, embora proporcionalmente seja grande, né, ou seja, a maior parte da energia está vindo da gordura, a quantidade de gasto é baixa, tá? E nos carboidratos, a gente observa um movimento seguindo aquilo que a gente viu no gráfico. Então, no repouso era 6,4%, a 25%, embora a participação do carboidrato seja pequena, subiu para 11,5%, a 65% que a gente viu que há um aumento já importante na utilização de carboidrato foi para 150 e a 85 foi para 331. Aqui os valores de carboidrato são muito mais expressivos, até porque a densidade energética do carboidrato é menor do que da gordura, né?
Então a gente vê aqui uma escalada, né, um aumento aqui na participação dos carboidratos à medida que a intensidade do exercício vai aumentando. Aqui a gente tem um outro estudo também que avaliou, né, a contribuição dos substratos energéticos também no exercício de ciclismo, a 40% da potência máxima, 55% da potência máxima e 75%. Os valores em relação ao VO2 são muito próximos, tá? 53 aqui, 73 aqui. E aí o que a gente observa? Ó? Numa intensidade de 40%, a gente tem 55% da energia vindo da gordura e 45% da energia vinda dos carboidratos, né? Aqui eu estou somando a gordura do sangue e outras fontes de gordura que ele coloca aqui. E aqui a glicose, o carboidrato que vem do sangue e o carboidrato do glicogênio. Então a gente vê aqui, né? 0,39, 0,29, 0,33 e 1,11. Mas o valor percentual aqui está indicando para a gente quanto que está sendo a contribuição percentual de cada um. Então, aqui é 40%, a gente está tendo uma contribuição maior da gordura do que do carboidrato, 55%, 45%. Quando ele aumentou aqui de 40% para 55% da potência máxima, então está aumentando a intensidade, a gente vê que houve uma redução da participação das gorduras. Ó. Aqui foi para 49% e o carboidrato passou para 51%. Então aqui já começou a ter uma predominância de utilização de carboidratos, tá bom? E obviamente aumenta mais aqui o glicogênio. E a 75%, né, que aí é uma intensidade maior, não é tão alta, é de moderada para alta aqui, a gente tem uma redução aqui na participação da gordura, ó, passou para 24%, e aqui os carboidratos passaram para 76%. E aí a gente vê um aumento expressivo na utilização do glicogênio. Então, né, os valores variam, como eu disse, né, e aí depende da população que está sendo avaliada, o condicionamento físico, mas a gente sempre tem as mudanças nesse sentido, à medida que vai aumentando a intensidade, a participação dos carboidratos ela vai ficando mais relevante, e quanto mais intenso, mais glicogênio vai sendo depletado. Por quê? Porque o glicogênio já está lá dentro da célula, então é mais rápido produzir energia a partir da glicose, que vem do glicogênio, do que da glicose que é captada no sangue. Além disso, a gente ainda tem um rendimento energético um pouquinho maior dessa glicose que sai do glicogênio, tá bom? Ok, então. Aqui nesse gráfico a gente observa uma relação entre a utilização do substrato energético e o tempo de exercício, tá? Aqui em cima a gente tem o coeficiente respiratório, indicando que no começo do exercício ele está mais próximo de 1, então a participação dos carboidratos está sendo maior, e ao final do exercício ele já está bem próximo de 0,7, indicando uma maior participação das gorduras. O exercício aqui foi feito por 6 horas, sem reposição de carboidratos. A gente observa o quê? Que no início os carboidratos estão sendo predominantes, e à medida que o tempo foi passando, as reservas de carboidrato foram se esgotando e, naturalmente, a participação da gordura aumentou. Isso vai acontecer em exercício de longa duração. O que a gente faz para evitar que haja uma mudança tão brusca quanto a gente observando aqui? A gente faz reposição de carboidrato o tempo todo. O sujeito vai participar de uma prova que dura 10, 15 horas, 5 horas, 4 horas. O ideal é fazer reposição de carboidrato durante todo o período para diminuir, aumentar a participação do carboidrato exógeno e de reduzir a velocidade de depleção do glicogênio, tá? Por quê? Porque se você não faz reposição nenhuma, seu carboidrato vai se exaurir mais rapidamente, a sua glicemia vai diminuir, e aí você pode ter que parar o exercício por uma hipoglicemia, tá? E de qualquer maneira, se você mantém o exercício sendo sustentado às custas de gordura, você acaba tendo que trabalhar em intensidades mais baixas, porque se eu quero aumentar a intensidade, eu preciso de mais carboidrato. E aí, se você trabalha em intensidades mais baixas, o seu desempenho acaba sendo pior, né? Você vai ter que, por exemplo, correr numa velocidade menor. Aqui é um outro gráfico também interessante, que ele mostra aqui a utilização do substrato energético de acordo com a situação de treinamento. Então, pegando os sujeitos antes de estarem treinados e depois de passarem por um período de treinamento. Então, mostrando que o treinamento ele vai induzir adaptações que vão promover
mudança na oxidação dos substratos energéticos. Aqui o gráfico mostra a linha do carboidrato. Então, antes de estar treinado para fazer um determinado exercício, o sujeito gastava mais carboidrato e menos gordura. Mais carboidrato do que gordura, tá? E depois de treinado, o que a gente observa? Que a utilização do carboidrato para fazer o mesmo exercício na mesma intensidade foi reduzida. Se ela reduziu, significa que agora ele está conseguindo usar um pouco mais de gordura do que usava antes, tá? Na estimativa feita pelos autores, a utilização de gordura para fazer esse exercício antes do período de treinamento, ou seja, enquanto os sujeitos estavam destreinados, a participação dela era 35% só. Então, 65% da energia estava vindo de carboidrato, por isso que a gente tem essa curva mais alta. Após o período de treinamento, houve diversas adaptações metabólicas, moleculares, fisiológicas, que tornaram aquele sujeito, aquele músculo, mais capaz de utilizar a gordura como fonte de energia. E aí, para fazer o exercício na mesma intensidade, o sujeito consegue agora usar 57% da energia na forma de gordura. Naturalmente, ele está usando menos carboidrato, o que é bom, que está poupando carboidrato, tá? Então, a gente vê aqui que teve um efeito do treinamento na capacidade de oxidar esses substratos energéticos. Então, o corpo ficou mais eficiente, aí ele consegue usar melhor a gordura, e aí o carboidrato vai sendo usado um pouco mais devagar. E aí vai durar mais tempo e vai aumentar a tolerância ao exercício. Será que a utilização do glicogênio muscular e hepático ela é igual? Então a gente tem, né, o glicogênio muscular. Durante o exercício físico, com o aumento da demanda energética, a gente vai ter um aumento da glicogenólise muscular, induzida principalmente pelo hormônio adrenalina, tá? E a glicose que é liberada do glicogênio muscular, ela é utilizada para a produção de energia, né? E faz sentido que seja assim, porque o músculo está com a demanda energética aumentada, não faria sentido o músculo quebrar o glicogênio e ficar, por exemplo, colocando glicose na corrente sanguínea. Então, ele vai usar para a produção de energia. Agora, o glicogênio hepático, ele é utilizado de maneira diferente. Então, na hora que ele é hidrolisado, a glicogenólise hepática ela é estimulada, aí também a adrenalina faz esse papel, mas também o glucagon, viu? Esse glicogênio que sai, a utilização disso como fonte de energia é praticamente nada, tá? Ele vai ser destinado quase que exclusivamente para quê? Para repor a glicemia. Porque quando você começa a fazer exercício físico, o seu músculo começa a degradar o glicogênio muscular, mas ele aumenta a captação de glicose do sangue. Então há uma tendência da glicemia diminuir. E aí o fígado ele vai pegar o glicogênio dele e vai utilizar esse glicogênio para repor a glicemia. E por que o glicogênio do fígado é utilizado para repor a glicemia e o do músculo não? Aí existe uma explicação bioquímica aqui para isso. Quando a glicose é liberada do glicogênio, a gente viu lá que a maioria dela sai o quê? Fosforilada. Ela sai com um fosfato ligado no carbono 1, tá? Depois sofre uma isomerização, passa para o carbono 6, fica glicose 6-fosfato. E enquanto a glicose tem um grupo fosfato ligado a ela, ela não consegue atravessar a membrana, ela não consegue passar pelo seu transportador e sair da célula. Então ela precisa se livrar desse grupamento fosfato. E quem faz esse papel de retirar esse grupamento fosfato é a enzima chamada glicose 6-fosfatase. E essa enzima só tem no fígado, não tem no músculo. Então, por isso o fígado consegue quebrar o seu glicogênio e pegar aquela glicose que está fosforilada e deixá-la livre, né, retirando o seu grupo fosfato, e aí essa glicose então sai para a corrente sanguínea, tá? Aqui a gente observa nessa figura a regulação da captação de glicose pelo músculo. Então, para que o músculo capte glicose do sangue, a glicose ela está aqui circulando nos capilares, ela precisa inicialmente passar para o espaço intersticial e depois chegar lá na membrana da célula muscular, onde haverá um transportador, um GLUT, né? O GLUT é uma sigla de transportador de glicose. No caso do músculo, o transportador predominante é o GLUT4, que é um tipo de transportador dependente de insulina. E aí,
esse GLUT4, então, vai promover a entrada da glicose no sangue. Mas o detalhe é o seguinte, que para a glicose passar primeiro, né, nessa primeira etapa aqui, do sangue para o espaço intersticial, isso aqui ocorre por diferença de gradiente. Então, quanto mais glicose eu tiver no sangue, mais glicose vai passar daqui do sangue para o interstício. Se a minha glicemia começa a baixar muito e não tem reposição, o que acontece? A concentração de glicose no sangue e no interstício ela vai ficar parecida ou talvez fique até menor do que no interstício. E aí o músculo vai ter mais dificuldade para captar. Por isso que é importante o fígado quebrar a sua glicose e mandar para a corrente sanguínea para manter essa glicemia mais elevada. E por isso que é importante durante exercício, aí exercício de longa duração especialmente, você fazer reposição de carboidrato. Porque fazendo a reposição de carboidrato, a sua glicemia fica elevada. E a glicemia elevada cria um gradiente de concentração positivo do sangue para o interstício. Então você favorece a passagem da glicose aqui do capilar para o interstício e, consequentemente, você está contribuindo para aumentar a captação de glicose exógena pelo músculo, e isso vai ajudar o músculo, porque essa glicose vai ser utilizada como fonte de energia, e aí vai fazer com que seu glicogênio vá sendo depletado mais devagar, tá? Quando essa glicose entra aqui, ela é fosforilada pela hexoquinase, vira glicose 6-fosfato, e aí ela vai entrar na via glicolítica, ok? Aqui é um resultado de um estudo mostrando, né, que esses GLUT4, eles aumentam com o treinamento e aumentam também durante o exercício. Então aqui foi feito um exercício, né, por 60 minutos, a 70% do VO2 de pico do sujeito, e aqui a gente vê a concentração de RNA mensageiro de GLUT4 no repouso e depois de 60 minutos, mostrando um aumento significativo. E aqui nesse outro gráfico a gente tem aqui a concentração de GLUT4 no sujeito destreinado, depois no sujeito treinado. Então o treinamento aumenta a sua capacidade de fazer, deslocar esses GLUT4 para a membrana, ou seja, aumenta a sua capacidade de captar glicose do sangue. E olha só que interessante, aqui depois de 10 dias que o treinamento foi suspenso, ou seja, parou de treinar, essa adaptação que ocorreu decorrente do treinamento, ela começa a regredir. Então você aqui está o quê? Perdendo capacidade de captar glicose no seu tecido muscular. Bom, como que o músculo capta essa glicose? Como eu disse, esses transportadores chamados GLUT4, que estão no músculo e também no tecido adiposo, eles são insulina dependentes. Então, quando a insulina se liga no seu receptor, ela vai ocorrer uma série de reações de fosforilação, tá? Que envolve aqui o receptor de insulina número 1, número 2, a fosfinositol 3 quinase e a CAT ou proteína quinase B, que vai estimular a translocação, né, ou o deslocamento das vesículas que contêm os transportadores GLUT4 do citosol da célula para a membrana celular. Então, olha só que interessante. Esses transportadores, eles ficam armazenados em vesículas lá no citosol. Enquanto eles estão lá, eles não vão cumprir o seu papel, que é facilitar a entrada da glicose. Para que eles cumpram esse papel, eles precisam sair lá do citosol, se deslocar até a membrana, fundir com a membrana, e aí quando eles estão posicionados na membrana muscular, na célula muscular, eles vão então promover a entrada de glicose. E faz sentido eles responderem aqui a insulina. Então, a insulina ela é liberada no momento que a gente tem abundância de carboidrato. Então, você faz uma refeição que tenha carboidrato, sua glicemia aumenta, seu pâncreas libera a insulina se liga lá nas fibras musculares e vai fazer com que o músculo capte glicose do sangue. Isso ocorre naturalmente. Uma coisa interessante é que durante o exercício físico, as concentrações de insulina elas tendem a ficar baixas. E mesmo quando você faz a reposição de carboidrato, por exemplo, vou tomar uma solução com maltodextrina, que é um carboidrato de alto índice glicêmico. Se eu fizer isso,
eu vou ter uma resposta glicêmica. Minha glicemia vai aumentar após o consumo dessa bebida, tá? Só que mesmo com esse aumento da glicemia, a sua insulina não acompanha esse aumento. Por quê? Porque durante o exercício a gente tem a liberação de adrenalina. E a adrenalina, ela suprime a liberação de insulina lá no pâncreas. Aí você pode pensar, não, então não adianta eu dar o carboidrato durante o exercício, porque eu vou dar o carboidrato, a glicemia vai aumentar, o que em tese favorece a captação de glicose pelo músculo, mas se a insulina não vai estar atuando de maneira adequada para promover esse deslocamento dos GLUT4, eu não vou ter muito GLUT4 na membrana, e aí eu não vou ter a captação. Só que existe um mecanismo alternativo, que é independente da insulina, tá? Então, com a contração muscular e com o gasto de energia, a gente aumenta a atividade da MP quinase, e essa enzima aqui, ela tem também um papel de induzir esse deslocamento aqui. Então, mesmo com a insulinemia mais baixa, durante o exercício físico, a gente vai ter um aumento da concentração de GLUT4 na membrana. Por isso que a gente viu naquele gráfico daquele estudo lá, que 60 minutos depois de fazer o exercício, né, depois de um exercício de 60 minutos, a concentração de GLUT4 estava aumentada em relação ao repouso. E isso é por esse mecanismo alternativo aqui. Então eu posso dar o carboidrato e devo dar o carboidrato, especialmente em exercícios de longa duração, porque isso vai ajudar meu músculo, ele vai estar mais capacitado a captar essa glicose durante o exercício físico, que é como se fosse uma resposta natural, né? Eu preciso de mais energia, então eu preciso de aumentar minha capacidade de captar essa energia do sangue. É isso que o nosso músculo está fazendo, tá? Aqui a gente vê as ações da insulina no músculo e no fígado. Então, no músculo, o que, que a gente tem? A gente tem a insulina aumentando a captação de glicose, né? Isso vai ser mais relevante no repouso e após o exercício, porque ela aumenta o deslocamento dos GLUT4. Além disso, também ela vai estimular a glicogênese. O que, que é glicogênese? Síntese de glicogênio. Então, a insulina, ela vai ser liberada normalmente em momentos de abundância de carboidrato. Então, são momentos propícios para a síntese de glicogênio. Durante o exercício, a síntese de glicogênio está suprimida, porque eu estou degradando o glicogênio. Mas quando a gente encerra o exercício e consome carboidrato, aí sobe a insulina, entra mais carboidrato no músculo e é um momento interessante para fazer a síntese de glicogênio. Ela ainda aumenta a captação de aminoácidos, mas aqui vamos concentrar na questão do carboidrato. Mas e no fígado? No fígado, a participação da insulina é um pouco diferente. Porque no fígado não tem o GLUT4, lá tem o GLUT2. E o GLUT2 ele não fica em vesícula como o GLUT4, ele é um transportador independente de insulina. Ele age por gradiente de concentração. Como é que é isso? Fiz uma refeição, aumentou a concentração de glicose no sangue, na hora que esse sangue passa pelo fígado, o que vai ser percebido? Que tem mais glicose fora do que dentro. Ou seja, fora do hepatócito do que dentro do hepatócito. Então, você tem um gradiente de concentração favorecendo a passagem do local de maior concentração para o local de menor concentração. Então, do sangue para dentro do fígado, tá? Então, o sujeito consumiu o carboidrato, aumentou a glicose sanguínea, vai começar a entrar glicose no fígado. Essa glicose que está no sangue é a glicose livre, ela não está com nada ligado nela. Então ela entra e começa a aumentar a concentração de glicose dentro do fígado. Se nada for feito com ela, ela pode começar a retornar para a corrente sanguínea. Então o que a insulina faz lá? Ela ativa, aumenta a atividade de uma enzima chamada glicoquinase. O que a glicoquinase faz? Ela vai adicionar um fósforo, né, um fosfato na glicose. Então ela vai fosforilar a glicose. Quando a glicose é fosforilada pela glicoquinase, aí ela fica presa dentro do hepatócito. Ela não sai mais, porque agora ela não está na forma de glicose livre. Então a gente diz que a insulina ela aumenta a fixação ou a retenção de glicose no fígado. Tá? Ela não está aumentando a captação, mas ela está aumentando a retenção, a manutenção dessa glicose dentro do fígado. E da mesma maneira, ela aumenta a glicogênese, que é a síntese de glicogênio. Tanto no fígado quanto no músculo, esse aumento aqui é via aumento da atividade de uma enzima chamada glicogênio sintase, tá bom?
Aqui a gente tem a glicose sendo fosforilada, né, pela hexoquinase ou glicoquinase, formando glicose 6-fosfato, que é um tipo de glicose que já pode entrar na via glicolítica ou ser mantido lá dentro da célula e ser utilizado para a produção de glicogênio. Por outro lado, a gente tem dois hormônios contrarreguladores da insulina importantes, né? Um é o glucagon. O glucagon também é produzido lá no pâncreas e ele, ao contrário da insulina, ele vai ser liberado quando a gente tem uma redução da glicemia. E se ele é liberado quando tem uma redução da glicemia, o papel dele deve ser o quê? Tentar parar essa redução, né, ou tentar aumentar a glicemia. Então ele vai trabalhar no sentido de repor glicose no sangue, enquanto a insulina trabalha no sentido de retirar a glicose no sangue, porque tem glicose em excesso. Então, o que o glucagon faz? Ele vai lá no fígado e vai estimular a liberação de glicose pelo fígado. E ele faz isso de duas maneiras. Ele estimula a glicogenólise, então enquanto a insulina estimula a síntese de glicogênio, o glucagon vai estimular a degradação do glicogênio. Então, se está faltando glicose no sangue, é um momento adequado para eu pegar as reservas e começar a utilizá-la para repor. Além disso, ele estimula a gliconeogênese. A gliconeogênese é a síntese de glicose a partir de substratos que não são carboidratos. Quais substratos normalmente são utilizados? O lactato, o glicerol, que vem do catabolismo de gorduras, e aminoácido, que vem do catabolismo proteico, tá? Ele ainda estimula a lipólise no tecido adiposo. E a adrenalina? A adrenalina ela vai atuar tanto no fígado quanto no músculo. Tanto no fígado quanto no músculo, ela vai estimular a liberação. No músculo, ela vai estimular a glicogenólise e no fígado, ela vai estimular a liberação de glicose para a corrente sanguínea, tá? Então, a glicogenólise, que é a degradação do glicogênio, vai ser ativada pela adrenalina tanto no fígado quanto no músculo. Só que essa glicose que é liberada pela glicogenólise, a gente já viu anteriormente que no músculo é utilizado para a produção de energia, tá? E no fígado ela vai ser utilizada para reposição da glicemia, tá bom? Então, a adrenalina se liga no seu receptor, estimula a glicogenólise no músculo, o glicogênio é degradado, a glicose é liberada, e o que é feito com essa glicose? Ela entra na via glicolítica. Então, no fígado, no músculo, a adrenalina estimula a glicogenólise e também estimula a glicólise, ou seja, quebra o glicogênio para liberar a sua reserva de glicose e usa ela para a produção de energia. É essa a mensagem. No fígado, a adrenalina estimula a glicogenólise, então a reserva de carboidrato do fígado, e só que não vai estimular a glicose. Lá ele vai estimular também a gliconeogênese. Então, para o fígado, a mensagem é quebra o glicogênio, libera a glicose para a corrente sanguínea. E, além disso, produz glicose. Então, no fígado, a adrenalina está fazendo o papel igual ao do glucagon, que é de estimular a glicogenólise para liberar a glicose para a corrente sanguínea e de estimular a gliconeogênese, que é para estimular, para também ajudar a repor glicose na corrente sanguínea, tá? Então agora a gente vai entrar nas recomendações de carboidrato. Então, antes de a gente entrar nessas recomendações, aqui eu coloquei uma tabela com diversos alimentos com concentração de carboidratos em 100 gramas, tirada da tabela brasileira de composição de alimentos, a TACO, mostrando para a gente aqui ó, que existe uma infinidade de alimentos. Eu coloquei só alguns aqui, uma infinidade de alimentos ricos em carboidratos. Então é muito fácil atingir as concentrações adequadas de carboidrato na dieta. Então a gente tem alimentos com um teor mais baixo, como uma abóbora aqui com 6 gramas apenas, mas a gente tem, por exemplo, produtos de panificação, como biscoitos aqui, com 70, mais de 70% de carboidrato. Alimentos como batata, em inglês, batata cozida, batata frita, com altos teores de carboidrato, né? Embora a batata frita tenha muito mais do que a batata cozida. Isso porque quando você frita o alimento, você desidrata mais ele. Então, para você chegar em 100 gramas de batata frita, você precisa de muito mais batata crua do que para chegar em 100 gramas de batata cozida, tá?
A gente tem aqui os bolos, os produtos de panificação como um todo, eles são ricos, né? E as massas, como por exemplo macarrão. Aqui o macarrão cozido, a mandioca cozida, são alimentos ricos em carboidratos. E a gente ainda tem as frutas, né? As frutas são excelente fonte de carboidratos e são alimentos considerados de alta densidade nutricional. Então não é nada difícil, não. Mas é importante também, né? Eu coloquei em vermelho aqui esses produtos de panificação aqui, para as pessoas ficarem atentas, né? Porque como eles têm uma concentração muito alta de carboidrato, é muito fácil o sujeito extrapolar o consumo de carboidratos e aí aumentar a adiposidade corporal quando se come muito desses produtos. E normalmente são produtos também feitos à base de farinha de trigo e que tem um valor nutricional mais baixo. Então tem que ser produtos consumidos de maneira mais moderada, né? O ideal é dar preferência para carboidratos mais integrais. Em relação a valores, né, de recomendações de ingestão diária, a gente tem aqui a recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Essas recomendações também são as mesmas da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. E a gente tem aqui as recomendações de ingestão diária, sempre baseada em grama por quilo de peso, nunca em percentual, tá? E aqui dividido em 4 faixas de carga de exercício. Então, aqui exercício de baixa intensidade, de habilidade, né? Pessoas que treinam aí 2, 3 vezes por semana, talvez um pouquinho mais, dependendo do volume de treino, que uma ingestão aqui de 3 a 5 gramas de carboidrato por quilo seria suficiente. Quando a pessoa já tem um nível de treinamento maior, faz um programa de treinamento aí moderado, de pelo menos 1 hora por dia, a ingestão já precisa ser um pouco maior, de 5 a 7. Quando já está envolvido em um programa de endurance, já com um nível de treinamento mais alto, por exemplo, aí treinando pelo menos de 1 a 3 horas por dia, né, em intensidade moderada a alta, aí esse sujeito pode precisar de 6 a 10 gramas de carboidrato por quilo. Aqueles programas de treino mais extremo, né, ou quando o sujeito treina em mais de 4 a 5 horas por dia, intensidades moderadas e altas, como por exemplo ocorre com triatletas, aí você pode necessitar de 8 a 12 gramas. Então, se a gente pegar aqui, a gente tem de 3 a 12 gramas como faixas de recomendação. Naturalmente, cada sujeito vai ter a sua necessidade. Então, esses valores aqui são valores de recomendação, são guias. O nutricionista, o que ele precisa saber? Ele precisa saber que o atleta dele provavelmente vai ter uma ingestão, uma necessidade de carboidratos que está dentro dessa faixa. Ele vai ter que, né, buscar, meu atleta treina aí mais ou menos 1 hora por dia, então eu vou começar trabalhando com ele dentro dessa faixa aqui de 5 a 7 gramas. E vai observar naturalmente a resposta do sujeito e aí buscar achar o valor que é adequado para aquele sujeito. Porque mesmo treinando aqui mais ou menos 1 hora por dia, o sujeito pode precisar de 5, pode precisar de 5,5, pode precisar de 7, né? Depende também de objetivo. Se o sujeito está numa fase de hipertrofia muscular, a dieta tem que ser hipercalórica, então a gente vai trabalhar com valores mais próximos do teto da faixa. E às vezes também, mesmo o sujeito faz treinamento nesse esquema aqui, mais ou menos 1 hora por dia, pode ser que a necessidade dele seja um pouco menos que 5 ou um pouco mais que 7. Então ele pode até ficar fora da faixa. O importante é usar isso aqui como um guia para iniciar o tratamento e naturalmente, à medida que o sujeito vai mostrando os resultados do planejamento alimentar, do plano alimentar, você vai fazendo ajuste até chegar naquilo que é o ideal para aquele indivíduo. O Iraque aqui e os colaboradores dele fizeram aqui em 2019, publicaram uma revisão voltada para treinamento de força, principalmente bodybuilders, e eles mostraram que a ingestão de carboidrato entre 3 e 5 gramas por dia para esse grupo tende a ser suficiente, tá? Mas, da mesma maneira, né, um bodybuilder pode precisar de mais de 5 gramas, principalmente em fase de hipertrofia. Então, isso aqui, de novo, é um guia, tá? Não é a verdade absoluta. Então, a gente tem aí possibilidade de consumo entre 3 e 12 gramas por quilo de peso por dia. Naturalmente, 12 gramas vai ser pessoas que treinam muito, que têm um gasto energético muito elevado, tá? E aí precisam de fazer uma reposição muito grande de carboidratos.
Existem algumas estratégias de manipulação de carboidratos visando melhorar a oxidação de gordura e possivelmente o desempenho físico. Uma delas é conhecida como Train Law. Existe até, né, o termo Train Law Compete Height, que o sujeito seria submetido a treinamentos com menos disponibilidade de carboidratos e quando for se competir, vai competir com carboidrato cheio, tá? O que seria isso? Né? Seria o sujeito realizar alguns treinos com baixa disponibilidade de carboidrato, competir com altas cargas, isso normalmente feito em um período de 3 a 10 semanas, que é o suficiente para induzir adaptações metabólicas que possivelmente possam trazer melhor no rendimento físico. Possivelmente por quê? Porque modificações moleculares que favorecem, por exemplo, a oxidação de gordura, não necessariamente vão ser convertidas em mais desempenho. Isso pode acontecer e pode não acontecer. A ideia aqui é que fazendo treinos com menor disponibilidade de carboidrato, o sujeito ampliaria o efeito, né, de biogênese mitocondrial, ou seja, aumento de massa mitocondrial seria amplificado com esse tipo de treinamento. Ele já ocorre naturalmente, mas ele seria mais potente ainda. Aumentaria também a atividade enzimática oxidativa, então o metabolismo oxidativo ficaria melhor, e aí naturalmente ele aumentaria a sua capacidade de oxidar gordura, e aí pensando em exercício de endurance principalmente, se você consegue oxidar melhor a gordura, você tem a probabilidade de manter o rendimento a mais longo prazo, né? E consequentemente isso pode se converter em aumento da capacidade física, principalmente aí em exercícios de endurance e ultra endurance. Né? Aqui um gráfico, uma figura que mostra, né, que nessas condições de menos glicogênio, quando o glicogênio está baixo, né, e aí o nível de energia celular está mais baixo, a gente tem a ativação aqui, por exemplo, de AMPK e P38-MAPK, que são enzimas aqui que estão envolvidas nas adaptações favoráveis à oxidação de gordura. Então, a gente tem estimulação do PGC1-alfa e P53, que são fatores de transcrição que vão induzir aumento de transcrição de enzimas e proteínas envolvidas no metabolismo de gordura. Então, por exemplo, aqui tem várias citadas. Então, aumento de CPT1. Se eu aumento o CPT1 é a carnitina palmitoil transferase 1, que é uma enzima, a enzima mais importante no processo de transporte de gordura do citosol para a mitocôndria. Então, eu estou aumentando a minha capacidade de transportar gordura para dentro da mitocôndria. Naturalmente, isso pode favorecer a oxidação de gordura. Aqui, aumento de FAT CD36. Aí é transporte de gordura da membrana celular, então aumenta a capacidade de captação. Lipase é hormônio sensível, então capacidade de mobilização de gordura interna. Aumento de subunidades da cadeia oxidativa, então aumenta lá o maquinário enzimático da cadeia oxidativa e, consequentemente, uma capacidade maior de gerar energia no metabolismo aeróbico. Esse fator de transcrição também atua no DNA mitocondrial, aumentando a massa mitocondrial. Então, você tem adaptações moleculares aqui favoráveis à oxidação de gordura. Da mesma maneira aqui, a gente tem uma maior utilização aqui de gordura intramuscular. Então, isso molecularmente já foi demonstrado, esses aumentos. A única dúvida é se isso de fato vai ser convertido em melhor de rendimento ou não. Isso às vezes acontece, às vezes não. Até porque o desempenho físico ele é resultado de um conjunto de fatores. Então, esse aqui é só um fator que pode influenciar. Tá? E como deveria se fazer isso? Então, de modo geral, você tem várias maneiras, né? E isso pode ser feito 1 a 2 treinos por semana, mas tem estudos já aplicando, usando em 3 treinos, por exemplo, tá? 4 treinos. Então, você tem diversas maneiras de fazer isso, ou seja, de fazer o sujeito treinar com menor disponibilidade de carboidrato. Então, por exemplo, um seria baixar o carboidrato da dieta. O sujeito consome 6 gramas por dia, amanhã ele vai consumir 4 gramas e vai treinar, por exemplo. Treinar após um jejum noturno. Então, vou treinar de manhã em jejum.
Então seria uma maneira. Não oferecer carboidrato durante o período de recuperação. Então você tirar o carboidrato ali pelo menos nas primeiras 6 horas do sujeito. O outro é sleep low. Vou mostrar um artigo que usou essa estratégia aqui, que é o sujeito faz um treino à noite, geralmente um treino de alta intensidade, e aí não repõe carboidrato depois do treino. E no outro dia ele acorda e em jejum faz um treino leve. Aí depois desse treino leve que ele vai fazer uma reposição maior de carboidrato. Uma outra maneira seria nos treinos de longa duração, você não ofertar carboidrato. Então, o sujeito vai fazer 3, 4 horas de treino, já está programado uma ingestão de carboidrato durante esse período. Você tira esse carboidrato, ele treina o tempo todo sem carboidrato. E o outro seria fazer 2 treinos no dia. E aí, do primeiro para o segundo treino, você também não, diminui o carboidrato, de modo que ao chegar no segundo treino, ele está com uma certa depleção de glicogênio e vai fazer a segunda sessão depletada. Tá? Algumas recomendações têm sido colocadas em relação ao treino longo. Primeiro, não aplicar eles em treinos intensos e longos. Então, porque isso pode levar à imunossupressão e o sujeito ter infecções e aí prejudicar todo o treinamento dele e adaptações. Então, usar principalmente em treinos mais leves. Eu vou mostrar o estudo e aí vocês vão ver o que os autores fizeram em relação a isso. Uma outra sugestão é usar cafeína antes do treino. Por quê? Porque a cafeína é um suplemento ergogênico que pode aumentar o desempenho físico, principalmente em treinos de endurance. Então, o sujeito pode consumir cafeína 60 minutos antes do treino para aumentar o desempenho. Por quê? Porque quando você está com menos carboidrato, existe a possibilidade de você perder rendimento. Então, a ideia é tentar manter o rendimento do sujeito. Ou uma outra alternativa é fazer um enxágue bucal. Um enxágue bucal é uma estratégia onde você não ingere carboidrato, mas você pega uma solução com carboidrato e vai colocar essa solução com carboidrato na boca, vai fazer um enxágue bucal, né, um bocejo com ela, e vai cuspir, então não há ingestão, mas isso seria suficiente para induzir algum melhor desempenho físico. Eu vou falar sobre esse enxágue bucal na próxima aula. E aí, fazendo isso durante o exercício, o enxágue bucal, né, ou consumindo a cafeína antes, você ajudaria a manter o desempenho. E além disso, ingerir proteínas, isso é bastante importante, antes, durante até e após o exercício, para minimizar o catabolismo proteico e favorecer o anabolismo e as próprias adaptações, tá? Aqui o estudo, né, foi feito um estudo com atletas de endurance, tá? Eram triatletas, tá? Atletas treinados. Aqui a gente vê as características dos atletas, né? Os autores dividiram eles em dois grupos. Um grupo que ia fazer o sleep low e o outro grupo que era o grupo controle. Tinha 11 num grupo, 10 no outro. A gente vê que o VO2 máximo deles, 60 e 60,1, então bem alto. E aqui o tempo de treino semanal, então 12 horas, quase 13 horas e o outro 11 horas. Então a média é de quase 2 horas por dia de treino, né? E aí eles pegaram esses indivíduos, fizeram vários testes com eles, tá? Eu vou mostrar o resultado de um teste de performance dele aqui, que foi o mais importante. Então fizeram um teste para eles se familiarizar com o teste, ou seja, não ter o efeito do aprendizado. Depois eles passaram 3 semanas acompanhando esses sujeitos, que foi um período chamado basal, e eles foram registrando aqui a injeção dietética deles. Aí depois chega no momento 2, onde eles fazem os pré-testes, que aqui já é o teste basal. Então, o teste de performance que eu vou mostrar o resultado aqui foi o seguinte: eles colocaram os sujeitos para fazer 40 minutos de bicicleta, né, de ciclismo, a 70% do VO2 máximo deles, e após esses 40, eles tinham que correr 10 quilômetros, simulando aí uma parte final de um triatlo, onde você tem a natação, depois o ciclismo, depois a corrida. E aí eles tinham que fazer esses 10 quilômetros no menor tempo possível. Então, eles fizeram isso aqui antes de começar o tratamento e após 3 semanas de tratamento. Durante o período de tratamento aqui, de intervenção, o grupo que controle manteve uma dieta regular o tempo todo. E o grupo Sleep Low aqui, o que eles fizeram? Eles manipularam a injeção de carboidrato desse sujeito. A ingestão nos dois grupos de carboidrato foi semelhante. Era para ser exatamente a mesma. Ela não ficou exatamente a mesma, mas foi muito parecida. Então não havia uma vantagem em termos de consumo total. Mas olha só como é que eles fizeram. Então aqui tem o dia 1, dia 2, 3, depois dia 4, depois dia 5 ou dia 7. Então eu vou pegar aqui o grupo Sleep lá, ó, como é que eles faziam?
O sujeito levantava lá e antes das 10 horas da manhã fazia o de jejum com 2 gramas de carboidrato por quilo de peso. Depois, no meio do dia, consumia o almoço, mais 2 gramas. À tarde fazia um lanche com mais 2 gramas e depois, né, aí cada um tinha um horário, mas depois das 5 horas eles faziam um treino de alta intensidade. Então, se a gente observar aqui, esse treino aqui é de alta intensidade, mas ele está abastecido de carboidrato. Ó. Ele consumiu 6 gramas de carboidratos no dia antes de chegar, por quilo, né? Antes de chegar nesse treino. E aí, após o treino, né? O jantar dele ó, é sem carboidrato, ó. Sem carboidrato. Eles consumiam o quê? Só proteína. Então, faziam uma reposição só com proteína. Aí eles dormiam, então ficou sem carboidrato, dormiu sem carboidrato, acordava, e aí o que eles faziam depois que ele acordava? Eles faziam um treino de baixa intensidade sem carboidrato. Então, faziam um treino de alta intensidade com carboidrato cheio, depois desse treino não fazia reposição de carboidrato, no outro dia acordava e em jejum fazia um treino de baixa intensidade. E aí depois disso, ó, aí fazia uma reposição mais forte, ó. Consumia aqui mais ou menos 2,5 gramas de carboidrato por quilo de peso. E aí eles repetiram isso no dia 2, no dia 3. Aí no dia 4 é o último dia que eles acordam e fazem o treino aqui de baixa intensidade. Aí no dia 5, 6 e 7 aqui não tem esse treino de alta intensidade no período da tarde. Inclusive eles deixam a dieta liberada para eles. O grupo controle não, ó. 2 gramas de carboidrato de manhã, 2 gramas de carboidrato no almoço. Aí à tarde eles faziam o treino de alta intensidade, onde eles eram orientados a consumir carboidrato durante o treino, na forma de sport drink, era meio grama de carboidrato por quilo. Acabava o treino, tinha um lanche com 1 grama de carboidrato e depois, mais tarde, ainda tinha um lanche com carboidrato e proteína. Então eles faziam o que é mais tradicional. E o de cá não, ele manipulou aqui. Então a concentração era semelhante, só que um consumia de maneira diferente do outro. E aqui o resultado, né, daquele teste que eu falei para vocês. Então a corrida de 10 quilômetros aqui, tá? Então eles fizeram 40 minutos de ciclismo, aí foi igual para todos, e depois desses 40 minutos, imediatamente, os 10 quilômetros. Obviamente que eles tinham que tentar fazer os 10 quilômetros no menor tempo possível. E aí o que a gente observa? O grupo que manipulou o carboidrato, ó, essa linha escura aqui é a linha da média, então a gente vê uma linha descendente indicando que houve uma redução do tempo. Redução do tempo significa o quê? Aumento do desempenho físico. Então, eles, antes da dieta, né, do Sleep Low, eles fizeram essa corrida e gastaram 40 minutos e 23 segundos, e 3 semanas com aquele esquema ali, com aquele planejamento, eles passaram a gastar 39 minutos e 10 segundos. Isso aqui é tempo médio, né, gente? Então, a gente observa claramente aqui uma redução, foi de 73 segundos, uma redução importante. E o grupo controle? Nenhuma alteração. Ó. A gente observa que a linha está reta. Eles gastaram 41 minutos e 26 segundos antes do período de intervenção e 41 minutos e 24 segundos após o período de intervenção. Então a gente observa claramente que não houve alteração no desempenho físico aqui, mas aqui houve uma alteração significativa no desempenho físico. Uma outra coisa que chama atenção, né, da gente é o quê? É que existe variações individuais. Então, por exemplo, aqui a gente vê esses sujeitos aqui diminuindo, mas se a gente pegar esse sujeito aqui, ó, a linha dele é reta. Ele fez, né? A gente não sabe se ele fez corretamente, mas ele não melhorou. Esse aqui também, ó, não melhorou, mas a maioria melhorou. Por isso que eu falo, né? No dia a dia, o importante é que a resposta do seu paciente, do seu atleta. Então, pode ser que seu atleta vai melhorar com estratégia desse? Pode, mas pode ser que ele não melhore também. E os próprios estudos estão mostrando que teve gente no grupo que fez o Sleep Low que não melhorou o desempenho. E teve gente no grupo controle que melhorou o desempenho físico. Então, isso pode acontecer, tá? Uma coisa importante, né, que é bastante vinculada, é que, assim, os carboidratos, eles ainda continuam sendo considerados o substrato energético mais importante para o desempenho físico, principalmente em alta intensidade, tá? Que é o normalmente que ocorre em competições. Em competições, o sujeito tem que fazer o melhor possível. Ele vai disputar uma prova de ciclismo, ele tem que cumprir no menor tempo possível, ele tem que rodar na maior intensidade que ele consegue possível.
Então, dietas com baixo carboidrato, elas tendem a prejudicar. Se vocês procurarem na literatura, vocês até vão encontrar trabalhos que usaram dieta low carb e que houve melhor desempenho físico, tá? Mas, de modo geral, o que a gente observa é o que é uma perda de rendimento quando a dieta tem uma quantidade de carboidrato muito baixa, né? E, além disso, aquilo que eu tinha comentado já, que mesmo que a gente use estratégias de manipulação de carboidrato como essa, que podem induzir alterações moleculares, que favorecem, por exemplo, a oxidação de gordura, ninguém vai ganhar uma medalha, né, porque tem uma concentração maior de uma determinada molécula, de uma determinada enzima. O que conta é o resultado no dia a dia. Então, às vezes o sujeito faz, melhora molecularmente, agora minha capacidade de oxidar gordura aumentou. Ok, isso está sendo convertido em resultado? Se sim, foi legal. Se não melhorou nada, isso não quer dizer muita coisa, né? A gente tem também a sugestão aqui do Colégio Americano de Medicina do Esporte de algumas estratégias agudas, tá? Pré-evento. Então, se a gente vai participar de uma competição, nos últimos 2, 3 dias, eu poderia também fazer uma manipulação de carboidratos visando a melhora do rendimento físico. Então, eles colocam aqui, né, eventos que vão durar menos que 90 minutos. Então, por exemplo, uma meia maratona, o sujeito poderia aumentar a concentração de carboidrato nas últimas 24 horas. Então, eles indicam que um consumo de 7 a 12 gramas. É lógico que você vai ter que pegar como referência aquilo que o seu atleta já consome. Então, meu atleta consome diariamente 6 gramas. Então, se eu aumentar para 8 no dia anterior à competição, eu já estou dando uma carga de carboidrato para ele. Se eu aumentar para 10, eu estou dando uma carga maior ainda. Tá? O ideal é sempre testar isso em períodos de treinamento, porque pode dar errado, né? Então, o sujeito, você vai aumentar essa carga visando o quê? Aumentar os estoques de glicogênio, que esse sujeito consiga ter mais energia disponível durante o exercício físico e, consequentemente, imprimir uma intensidade maior e ter um desempenho melhor. Quando os eventos aqui são maior que 90 minutos, né, seja contínuo ou intermitente, aí eles indicam um pouco mais, né? Você pegar nas últimas 36 a 48 horas, ou seja, nos últimos um dia e meio, 2 dias, e dar uma carga de carboidratos entre 10 e 12 gramas. Da mesma forma, você tem que pensar no que é a realidade do sujeito. Talvez 10 gramas seja demais. Meu atleta consome 5 gramas no dia a dia, eu vou passar para 10 gramas? Não faz nem sentido, eu vou dobrar a quantidade de carboidrato? Não, eu vou dar 7. 7 para ele já é uma sobrecarga baseada no que ele consome, né? E eles ainda colocam uma outra estratégia de reposição mais rápida, quando você tem um intervalo de tempo de recuperação abaixo de 8 horas. Então, imagina que o sujeito participou de uma competição de manhã e vai participar de uma outra etapa da mesma competição no final da tarde. E aí, entre o fim da etapa da manhã e o início da etapa da tarde, você tem aí 8 horas, 10 horas. Então, é um período muito curto. Então, se você tem um período muito curto, porque tem mais de uma sessão, mais de uma etapa, né, mais de uma prova no dia, poderia oferecer para o sujeito 1 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo de peso nas primeiras 4 horas após a primeira sessão de treino ou após o primeiro etapa da competição, para repor esse glicogênio gasto nesse exercício anterior, para que na segunda sessão de treino, na segunda etapa do exercício, você esteja com os estoques mais recuperados possíveis. Mas aí também tem que, né, ver, porque 1 grama do 1,2, se a gente pegar isso por hora, em 4 horas, vão aí 4 a quase 5 gramas de carboidrato num período bastante curto. Será que o sujeito tem condição de consumir isso? Será que isso não é exagero? Então a gente vai ter que adaptar para o dia a dia de acordo com cada sujeito. Tá? E além disso, né, a gente tem algumas recomendações para a última refeição antes do exercício, aí seja exercício ou seja uma competição, que é a refeição pré-treino, aquela refeição que vai acontecer ali nas últimas 3 horas, no máximo 4 horas antes do exercício físico. Então essa refeição deve ser rica em carboidratos. Em geral, se recomenda carboidratos de baixo a moderado índice glicêmico. Mas a gente sabe que muitas pessoas toleram carboidratos de alto índice glicêmico também. Só que quando é usado carboidratos de alto índice glicêmico, a gente orienta que consuma pelo menos 1 hora antes. Por quê?
para dar tempo desse carboidrato ser absorvido, a gente ter o pico de glicemia, e quando o sujeito for começar o exercício, essa glicemia já está voltando quase que para o basal. Porque se você começa o exercício com a glicemia ainda alta e a insulina alta, a queda da glicose no começo, nos primeiros 15 minutos de exercício, ela tende a ser mais brusca. E algumas pessoas têm hipoglicemia de rebote com essa condição. O objetivo aqui é manter a glicemia, para você não iniciar o exercício com a glicemia baixa, né? E maximizar os estoques de glicogênio hepático e muscular. Naturalmente, se você vai fazer uma refeição 1 hora antes, o impacto disso no glicogênio vai ser muito pequeno. O ideal é que você já tenha recuperado seu glicogênio da última sessão de treino ou da última competição, tá? Mas se você fizer uma refeição aí 4 a 6 horas, a minha última refeição antes do treino vai ser 4 a 6 horas antes desse treino, aí pode ser que ela ainda tenha algum impacto no glicogênio. Algumas características dessa refeição. Então, primeiro, evitar quantidades elevadas de proteína, gordura e fibra. Por quê? Porque são nutrientes que demoram mais para promover o esvaziamento gástrico. E aí, se o sujeito iniciar o exercício com o estômago muito cheio, ele pode ter algum desconforto gástrico e passar mal, né? Por exemplo, vomitar. Escolher uma preparação de consistência leve ou líquida, isso principalmente se está mais próximo da hora do exercício. Quanto mais próximo, aí é mais importante optar por uma refeição líquida. 1 hora e meia antes, dá para consumir alimento sólido, né, se no volume não for grande, de maneira tranquila. E o ideal é que essa refeição seja sempre familiar ao sujeito, ou seja, ele esteja habituado àquilo ali. Inclusive para competição isso é importante, que o sujeito não fique pensando que consumir uma coisa diferente, aquilo pode fazer mal para ele. Então ele tem que consumir uma coisa que ele está habituado, que ele sabe que funciona, e isso dá, inclusive, um apoio moral e psicológico para ele, que ele sabe que ele está fazendo uma coisa que ele já testou e que funcionou. Isso aumenta a confiança dele e evita qualquer problema no trato gastrointestinal, que consequentemente irá prejudicar o desempenho, tá? Em relação à quantidade, a recomendação que a gente tem na literatura, ela diz o seguinte, que o sujeito deveria consumir essa refeição no período de 1 a 4 horas antes do exercício, e a quantidade de carboidrato ela vai ser de acordo com o tempo. Então, se é 1 hora antes, eu daria até 1 grama de carboidrato por quilo de peso. 2 horas antes, até 2 gramas. 3 horas antes, até 3 gramas. Então, quanto mais distante do início do exercício for a refeição, mais carboidrato ela pode ter. Mas volto a dizer, né? Você vai fazer, imagina, se eu vou treinar 4 horas da tarde e minha última refeição vai ser o almoço, vai ser meio-dia. Aí eu vou comer 4 gramas de carboidrato no almoço? Não faz nem sentido isso, né? Então, assim, de novo, a gente tem que ter aqui, né, a inteligência de olhar para esses valores e adaptar para a vida real do sujeito. Às vezes o sujeito consome 5 gramas, 6 gramas de carboidrato por quilo no dia, você vai colocar 4 numa refeição? Não faz sentido nenhum, tá? Isso aqui seria para aqueles atletas que fazem consumo elevadíssimo, 10, 12 gramas, aí uma refeição ter 3, 4 gramas, ainda pode fazer algum sentido, tá bom? Então eu vou parar essa aula aqui, pessoal, e aí na parte 2 eu continuo falando para vocês da reposição de carboidratos durante o exercício.